A Espada Beijomaro foi o sexto filme que eu assisti esse ano. E eu basicamente escolhi ele, que é curtinho, tem 63 minutos, porque eu cheguei tarde em casa e precisava aí adiantar o lado para poder dormir e seguir minha rotina de acordar 5 horas da manhã para conseguir fazer as minhas obrigações. Esse filme é do Kenji Mizoguchi, de 1945. E esse vídeo não vai sair tão interessante quanto eu gostaria, porque talvez tenham percebendo que eu tô falando estranho. Eu tô morrendo de febre, minha garganta tá inflamada, mas ainda assim eu tenho que gravar o vídeo porque, bem, vão ser só uns 10 minutinhos de agonia e aí eu vou continuar nessa meta de fazer um filme por dia. A Espada Bijomaru é um filme de samurai do Kenji Mizoguchi, que eu já assisti dele também, o Contos da Lua Vaga. E é um filme anterior ao Contos da Lua Vaga e fica bem notável a época em que ele foi gravado. O áudio às vezes é meio estourado, você percebe a distância dos personagens falando em relação à câmera e muitas vezes o microfone estala sozinho, daqueles chiados, deixando bem marcado que é um filme antigo. E eu não sei se ele não foi restaurado ou se o Kenji Mizoguchi tinha recursos bem limitados na época, mas filmes mais antigos, inclusive japoneses, como Humanidades e Balões de Papel, eu não me lembro de ter visto esse problema. É claro que pode ser também por causa de algum processo de restauração que um passou e o outro não passou, mas ainda assim ficou bem notável que era um filme antigo, com recursos antigos e que o próprio equipamento não estava ajudando tanto na gravação. No entanto, é um filme interessante. De todos os filmes de samurai que eu assisti até nesse desafio, ele é o único que não trata da diferença de castas, ou pelo menos que não tem isso como tema ou subtema. Ele, na verdade, trata da vida de um ferreiro e fala muito sobre a espada do samurai. O protagonista é Kiyone, esqueci o nome do cara, mas assim, o protagonista é o ferreiro Kiyone, que na verdade é o aprendiz de um ferreiro de maior renome, Kiyone Sakurai. Ele é um rapaz que foi meio que apadrinhado pelo senhor Onada, que meio que resgatou, adotou ele no passado por ver, respeitar o interesse que ele tinha por espadas e ver que ele daria um bom ferreiro. No entanto, logo no início do filme, o Kione ele faz uma espada para o senhor dele, o Onada, e a espada quebra quando o Onada está protegendo o imperador. Então, o imperador não vê o que aconteceu, só que como os pares do Onada viram, ele acaba recebendo uma punição. O pessoal sabe que o Onada é um grande guerreiro, sabe que foi um acidente, mas ainda assim esse tipo de situação não pode ficar deixar passar em branco. Então o Onada é colocado em prisão domiciliar, que era uma ferramenta comum de punição à casta samurai da nobreza na época do Japão do período Edo e também conforme vai se aproximando da época do período Meiji, que é o caso desse filme. Ele se passa às portas da insurreição que levou à Era Meiji e acredito inclusive que é depois dos navios negros do Commodore Perry terem chegado ao Japão e exigido a abertura dos portos, o que deflagrou a guerra entre as facções dos legalistas do imperador e do shogunato. E o Onada fica nessa prisão domiciliar. E na verdade eu acho que foi tudo obra de um FDP, que também é um samurai de um grande status, que é o Naito. Esse Naito é um cara jovem, um cara vigoroso, que parece ser um grande guerreiro, bastante respeitado também, mas ele tinha interesse na filha do Onada. E ele fala pro Onada, ó, cara, foi lá como numa reunião formal, não, a gente veio aqui furando a interdição, que ninguém pode falar com você, porque a gente lhe respeita, acredita em você. E no seguinte, a gente pode lhe ajudar a falar com o imperador, ou falar com o Shogun. Pra ser sincero, agora eu não estou tão certo de qual lado da guerra ele servia, mas isso não é tão relevante no filme. E aí o Naito fala, se me ajudar, que tal se a gente, se você desse a mão de sua filha, assim ia fortalecer os laços das nossas famílias, e blá blá blá. Aí eu nada, porra nenhuma, cara, que porra é essa? Você me ofende, veio aqui em minha casa querendo que eu barganhe minha filha como se fosse uma moeda, e dá as costas assim, cara, pode ir embora, eu vou ficar aqui na minha punição. E aí o Naito ele fica puto, saca a espada e passa a faca no nada,
com cara de costas, matando ele. O que é uma grande desgraça para a família do Onada e também uma vergonha para o Naito, que acaba tendo que fugir. Nesse inteirinho, o Kione, que é o ferreiro, o aprendiz ferreiro, ele se culpa muito porque acredita que a espada dele falha foi que levou à morte do benfeitor dele. Ainda mais que ele é apaixonado pela filha do Onada. E ele entra meio que em depressão, fica sem saber o que fazer da vida. E algumas pessoas dizem: não, a gente tem que honrar Nosso Senhor, a gente tem que honrar a arte da espada, vamos fazer aqui uma espada foda. E aí nisso vai falando um pouco do processo de criar a espada, não no processo técnico, mas do cultural, do que a espada representa. Muita gente diz que não, a katana é overrated, a katana não é essa arma super, a melhor espada do mundo. E de fato talvez não seja. Ela tinha um poder de corte razoável e era uma espada boa para o Japão, para a realidade do Japão, mas o lance é que espadas, poucas vezes na história do mundo, foram a arma principal utilizada em guerra. A katana era uma arma muito utilizada em defesa pessoal, principalmente em tempos de paz, e também era usada como um símbolo do status do samurai e de seu poder marcial, e era vista com muita reverência. A fabricação da espada era um processo não só técnico, mas também religioso. Você vê que no na forja do cara lá, quando ele tá forjando as katanas, o teto é repleto de... Pô, eu esqueci o nome, mas é umas dobraduras de papel em forma de raio. E esses são objetos sagrados, que são colocados para purificar, para atrair bons espíritos, para atrair boa sorte, e são objetos sagrados no shintoísmo. Em inglês eles são chamados de paper... paper não é streamer, não. Porra, eu não tô lembrado agora, que eu já tive que traduzir isso. Realmente me esqueci, é uma pena. Mas um origami tradicional, é realmente um objeto de importância para o shintoísmo, que é uma das religiões, das duas religiões do Japão, né? Tem o Shinto e o budismo. Eu já tive que traduzir até isso para o Livro dos Cinco Anéis, que a editora Galápagos publica aqui, mas realmente não estou conseguindo me lembrar. Tem no meu glossário, mas até achar ele vai ser difícil. Mas enfim, confie no que eu digo. A forja é cheia de símbolos shintoístas, símbolos de adoração divina mesmo, que fazem parte de religião, de culto aos espíritos, de culto aos kamis sagrados, além de cordas shimenawa também, que são cordas para proteger lugares e para abrigar espíritos bons. E eu posso estar enganado, mas tinha um arco Tori na entrada, que é justamente uma marca para representar o ponto de entrada de um local sagrado e que existe em todos os templos e monastérios. Mas eu estou devagando muito, a febre está me fazendo devagar muito, e o lance é. E aí vai falando bastante sobre o que é a katana na cultura japonesa, a relação do samurai com a katana, a relação do ferreiro com a katana, a ideia de que a katana precisa ter uma alma, de que a alma do ferreiro precisa estar nela, porque senão ela vai se quebrar, vai ficar fraca. E o Kione ele demora para conseguir extrair dentro de si essa vontade para criar uma boa espada. Então não é só uma questão de técnica, é uma questão de espírito, é uma questão de louvor à ideia de uma arma que está relacionada com o sagrado. E nisso, o Kione acaba fazendo a espada. E a espada ele consegue fazer justamente porque é uma espada para entregar para a filha do Onada, que é a amada dele. A filha do Onada é a amada dele. E ela quer se vingar do pai. E isso traz outra questão interessante, porque é o único filme desses que eu assisti de samurai, eu acho que de todos os filmes que eu assisti de samurai, em que mostra uma mulher samurai que pratica artes marciais. Mostra no início ela praticando Kendo, que já existia lá na esteira da era Meiji, e mostra ela de fato utilizando a katana num duelo contra o Naito, que é um duelo bom, mas cheio das limitações da época e provavelmente dos recursos que o Kenji Mizoguchi tinha para esse filme. Mas assim, porra, a gravação tá toda caída. Mas enfim,
Ainda assim, eu achei um filme interessante, gostei de ter assistido ele. Não é melhor que Contra a Lua Vaga, nem de longe, embora eu acho que mostre o potencial do diretor, principalmente numa época anterior ao, ao Contos da Lua Vaga, uma época mais antiga. E também ele traz questões interessantes que eu não vi serem abordadas em outros filmes de samurai. O filme é de 45, então o filme está situado no fim da Segunda Guerra Mundial. E o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava fodido. Eu acredito que em 45 o imperador escroto lá, fascista, que se impunha como um deus vivo e tinha toda a questão da adoração filial por parte do povo japonês e coisa e tal, e que só foi sair inclusive do cargo de imperador lá para os anos 80, o cara viveu pra porra. Diria que talvez um dos grandes monstros da Segunda Guerra, né? Ele toda a, a estrutura secular do Shinto enquanto parte do misticismo do imperador, de fazer com que de recuperar os valores originais japoneses, que na verdade nunca existiu, porque o Shinto sempre foi uma mistura de questões nativas japonesas com ideias importadas de outros lugares, e ele não existia como religião organizada no Japão até muito, muito, muito tarde, já perto do século XX. Então, eu me perdi, mas era incentivado toda uma questão de louvor aos ideais samurais, aos ideais dos deuses japoneses, Amaterasu, da linhagem de Amaterasu. E, inclusive, o filme mostra a perspectiva dos leais ao imperador. Mostra até eles fazendo encontros secretos e lendo textos sagrados, como, por exemplo, o Kojiki, que é muito, 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 muito grosso modo, é como se fosse a Bíblia do Shintoísmo, mas é muito grosso modo mesmo. Mas a ideia é que o Kojiki ele fala sobre a criação do universo do ponto de vista do Shintoísmo e do início do Império Japonês. Ele mistura uma era mística, uma era heróica, em que a era mística é mais assim, deuses. A era heróica é personagens lendários que podem ter existido, mas certamente não foram do jeito que os livros do Shintoísmo pregam. E o início de dos anos de Império mesmo, que era uma coisa mais histórica e menos lendária, digamos assim. Mostra ele nesses textos. Então acredito que pela situação da época era um filme ainda muito castrado em relação a ter que seguir ditames de uma ditadura militar religiosa e possivelmente, como estava no fim da guerra, o Japão estava completamente desprovido de recursos, mas isso é apenas um palpite meu, eu não sei, eu tenho que olhar realmente como foi a produção desse filme, o que pode explicar porque eu assisti alguns filmes mais antigos do que esse e achei eles com produzidos de forma mais, não é competente, mas com equipamentos melhores, digamos assim. Mas pode ser apenas um palpite bem grosseiro, é apenas um palpite bem grosseiro meu que pode estar completamente errado. No entanto, eu acho que a duração desse filme dá uma dica. Ele tem 64 minutos e a média de filmes japoneses que eu vi é de 90 minutos até 100 minutos. E na época era caro gravar. Não era que nem hoje que você gravava, apagava, gravava, apagava. Você tinha um rolo, você tinha aquela fita e fudeu. E aquela fita era cara, você tinha que usar aquilo e fazer o que fosse possível para fazer aquela parada dar certo. Que inclusive é uma das coisas que eu admiro bastante no cinema antigo e que eu cheguei a estudar um pouquinho quando eu estudei lá o cinema de Glauber Rocha na faculdade. Eu estudei bem por cima, eu estudei mais história do cinema do que cinema em si. Mas isso é uma questão que eu me interessei bastante. Mas já me estendi demais, fica aí a recomendação ou não desse filme. E, porra, eu vou ter que passar no médico pra pegar um atestado do trabalho. Porque tô todo dolorido, cheio de febre, garganta inflamada, enfim. Eu vou ficando nessa, espero que eu tenha curtido esse meu vídeo febril. E até a próxima.